Consegui. Só ajeita aí a câmera. Boa Ok, deixa noite, eu ver pastor. se eu consigo modificar aqui. Não sei como é que fazemos para melhorar aqui a imagem um pouquinho. Boa noite para todos Tudo vocês. bem? Tudo bem, como é que o senhor está? Tá, joia? Muito obrigado por aceitar o nosso convite de fazer Quem esse sabe? estudo. I don't know how to do this. Espera aí. E Deixa eu ver, estou tentando aqui isso, posicionar ajeita a aí. câmera. Só Tá que melhor, agora não? você ficou de Não. lado agora. Yeah, let me just see if I can push this back. Vou lembrar o pessoal de que essa live vai ficar salva, vocês podem assistir depois, podem enviar para os amigos, vai ficar salvo também no YouTube e podcast do João. Vou salvar em todos os lugares, tá bom? Então, para quem não conseguir ver ao vivo ou quiser mandar para um amigo depois, vai ter essa chance. Pastor, se apresenta então para quem não te conhece, aí, os seguidores do João. Tudo bem. Meu nome é Pastor Bill Santos, sou canadense. Estão me ouvindo? Tá para ouvir? Estou ouvindo bem. E sou nascido aqui no Canadá. Os meus pais são portugueses, imigraram para o Canadá. Eu morei quase 40 anos atrás no Brasil, em São Paulo. Foi lá que eu fui aprender a falar português. Então, e agora sou pastor da Igreja Portuguesa Adventista de Toronto. Temos um ministério de televisão em inglês. Fui o orador do Está Escrito no Canadá durante 10 anos. 10 anos, pastor? Eu ia te perguntar por quantos anos você foi o orador mesmo? Eu entrei em 2004 e saí em 2014. Uau, 10 anos foi bastante tempo, hein? Foi muito tempo. Nós gravamos quase 800 programas de televisão. E agora tenho um ministério de televisão ainda, mas em inglês. Inglês, yeah. Que passa aos domingos de manhã aqui no Canadá, aqui na região de Toronto. Isso. E às 10h30 em Alberta, em outra província. Então, e que é muito bom, o português, por sinal. O João gosta muito de ouvir. Obrigado. A minha dificuldade sempre é a língua, que o português não é a minha língua. Então, quando eu vou fazer um estudo desse, me dá um desespero, você nem imagina. Desde as 2 horas da tarde, minha barriga está... Entendeu? Me dá um desespero, porque o vocabulário, às vezes, não tenho vocabulário, às vezes, né? Mas vamos tentar, né? Temos o dom de línguas. Se eu tiver o vocabulário, eu te ajudo no vocabulário. Tá joia? Tá bom? Tá joia. Tá joia. Podemos começar já, então. Então, o livro do Apocalipse um livro tem criado muitas emoções para as pessoas, tem criado confusão, medo, alegria. E é interessante que é um dos livros que tem, quem sabe, a maior reação de todos os livros da Bíblia é o livro do Apocalipse. E muitas pessoas afastam-se de estudar o livro do Apocalipse porque dizem não é difícil, não consigo entender os símbolos, etc. E outras pessoas estudam, mas com o propósito quase como se o livro do Apocalipse fosse um livro de uma bola cristal de eventos futuros, né? O que é que vai acontecer no futuro? Eu quero saber, né? Sim. E deixa eu logo dizer de cara que o livro do Apocalipse não é nada disso. Primeiro, o livro do Apocalipse pode ser entendido dentro da capacidade, dentro daquilo que Deus nos deu. E não faz sentido para mim Deus ia colocar um livro na Bíblia com uma mensagem tão importante e não nos dar a interpretação dele, entendeu? E nós íamos ficar batalhando aqui para tentar entender. A questão aonde é que nós vamos para interpretar aquilo que nós vimos no Apocalipse, entendeu? Então, a primeira lição quem sabe, primeiras duas lições, ao estudar o livro do Apocalipse. Primeiro, todo o entendimento, todo o conhecimento vem através do poder do Espírito Santo. Então, Deus é que nos dá o entendimento. Isso aqui não é uma busca através da inteligência humana, da pesquisa do cérebro humano. Tudo quanto é necessário para nós entendermos dentro de profecia, Deus é que revela para nós.
Então, nós nunca devíamos ir além daquilo que Deus revelou para nós e ficar especulando. Oh, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Né? É permanecer dentro do que Deus revelou para nós. Exatamente, do conhecimento que Deus nos deu. Então, isso vem através do Espírito Santo. Segunda coisa, o melhor lugar para explicar a Bíblia é dentro da Bíblia. O melhor lugar para pegar interpretações do Apocalipse é dentro da Bíblia. Entendeu? Então, 75% daquilo que nós encontramos dos símbolos, por exemplo, que João escreveu numa linguagem simbólica. Né? E nós vamos falar disso daqui a um minuto. 75% da interpretação desses símbolos vem do Antigo Testamento. Então, existem muitos cristãos hoje, pessoas boas, pessoas que amam a Jesus, pessoas boas que dizem assim para mim, eu concentro os meus estudos no Novo Testamento, eu não vou muito para o Velho Testamento. Bem, aqui já fica uma advertência. Se você quiser entender as profecias de Apocalipse, você tem que entender o Antigo Testamento. Você tem que entender o livro de Daniel, você tem que entender Ezequiel, Jeremias, você tem que entender o santuário. Porque muita dessa linguagem, muito do simbolismo que João usa, vem dessa. Então, ao nós lermos o Apocalipse, nós temos que... João escreveu como se as pessoas já tivessem um conhecimento das Escrituras. Entendeu? Isso foi como é que se diz, a pressuposição dele, né? Que o pessoal que viesse estudar já tinha um conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento e podiam encaixar os símbolos para poder tirar a mensagem verdadeira. Então, Apocalipse em grego é revelação. Tanto é que em inglês o livro se chama Revelation. Eu acho que a minha internet... então, em inglês o livro chama-se Revelation, revelação. Então, é uma revelação. E como você falou num dos clipes antes, apresentando isso, é interessante que a linguagem nos diz que é uma revelação de Jesus, mas uma revelação feita de por Jesus por Jesus. Isso. Exatamente. Que é a primeira frase do livro, né? Exatamente. Então, a estrutura literária dessa primeira revelação de Jesus Cristo, no original, nos dá a entender que é a revelação sobre Jesus e uma revelação que vem de Jesus. Entendeu? Tem os dois sentidos. Agora, os dois significados. Então, certa forma, o Apocalipse é tanto o Evangelho como, Mateus, Marcos, Lucas e João. A diferença é que nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos a história de um Deus preexistente que se penetrou a humanidade, entrou no mundo. No Evangelho do Apocalipse, nós temos a história de Jesus depois da sua ressurreição e ascensão. Então, enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João falam do ministério de Jesus na Terra, o Apocalipse é o Evangelho, vamos dizer, que fala do ministério de Jesus após a sua ascensão. Após a sua ascensão. Sem a ascensão, entendeu? O seu ministério no céu, quando ele assentado no trono, Então, sem o Apocalipse, seria difícil de nós aprendermos o que é que Jesus faz depois da sua ascensão. Mas o livro do Apocalipse
Nos revela. nos dá essas informações, exatamente. Então, duas promessas que Jesus fez aos seus seguidores quando ele estava na Terra. Primeira, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Entendeu? Que Jesus prometeu estar com seus seguidores até o fim dos tempos. Segunda promessa, então essa é Mateus 28, 20, né? Segunda promessa que Jesus fez é não se turbe vosso coração, né? Credes em Deus, crede em mim. Na casa do meu pai, muitas moradas. Entendeu? Eu vou los preparar um lugar e voltarei. Então, a segunda promessa que Jesus fez é que ele voltaria em breve para levar os seus seguidores para seu lado celestial. E é interessante, quando você vai ao Apocalipse, a promessa de eu estarei com vocês até a consumação dos séculos é o tema, assim, vamos dizer, central de Apocalipse 1 até Apocalipse 18. Apocalipse 19 a 22 fala da segunda vinda. Então, essas duas promessas que Jesus fez enquanto eu estava aqui na Terra, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos, e eu voltarei muito em breve, se apresentam, nós nos encontramos no livro do Apocalipse. A primeira, nos primeiros 18 capítulos, depois no capítulo 19 a 22. Encontramos a segunda promessa da breve volta de Jesus. Então, o livro é dividido assim, em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11 de Apocalipse, nós temos a apresentação de eventos mundiais que ocorreram desde alguns que vão ocorrer desde o primeiro século até a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, capítulo 1 a capítulo 11 de Apocalipse são esses eventos mundiais que ocorrem desde o primeiro século da era cristã até a segunda vinda. A segunda metade, que seria do capítulo 12 ao 22, focaliza principalmente nos eventos associados com a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, então, existe uma revisão de história e eventos assim marcantes na história da igreja cristã e uma revelação assim, profética de alguns eventos que vão acompanhar o final da história deste mundo e a segunda vinda de Jesus Cristo. Embora, como eu falei antes, essas declarações proféticas dos fins dos tempos não é o objetivo principal do Apocalipse. O principal é revelar a Jesus Cristo. Ok? Agora, em termos das revelações, é interessante que enquanto o livro de Apocalipse nos diz o que vai acontecer, o livro não entra em detalhes quando e como é que vão ocorrer. Então, o que vai acontecer, nós sabemos. Mas quando não? Não sabemos. E como? Também não sabemos. Então, o livro não entra nesses detalhes. Aí vem a advertência para nós não entrarmos na área de especulação, né? Mas o que vai acontecer tem revelado. Está lá. E a razão porque o que vai acontecer está revelado tem como propósito nos dar a segurança que a promessa que Jesus fez, que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, né? Que Jesus está conosco. Então por tudo que vai acontecer na história deste mundo, tudo que já aconteceu e tudo que ainda vai acontecer até a segunda vinda, o livro do Apocalipse nos mostra que Deus está no controle e Jesus está conosco, está nos acompanhando. Então, isso nos dá uma segurança que nós não vamos enfrentar este mundo sozinhos, que Jesus está conosco.
Então, em termos da linguagem simbólica, né? Diz, verso 2 diz que quanto tudo que viu, testemunha de Jesus, quanto tudo viu. Então, João foi revelado cenas e eventos em símbolos. A dificuldade, às vezes, de João é que a linguagem humana não era o suficiente para descrever aquilo que ele estava vendo. Uhum. Então, vamos encontrar ou estudar, ele usa expressões assim como, era como, em inglês nós dizemos like or as, era como entendeu? Ele me apareceu como ou era apareceu, então ele compara, ele usa comparações, ou não sei se a palavra é É isso analogia, mesmo. metáfora, I don't know, eu não sei como é que se diz, né? É isso mesmo. Então ele procura, dentro da linguagem humana, a imagem mais parecida com aquilo que ele viu, que ele é incapaz de descrever exatamente, entendeu? Então, isso é importante de nós sempre lembrarmos, que a linguagem é simbólica. Então, ao nós lermos e estudarmos o livro e vermos estes símbolos, nós temos que entender que, a não ser quando está expressamente dito que é literal, nós temos que interpretar como um símbolo. Entendeu? Então, é um símbolo, a não ser que o contexto nos dê que é algo para ser interpretado literalmente. Ok? A não ser, é um símbolo. Agora, ao interpretar os símbolos, nós temos que lembrar que a audiência para quem João estava revelando, escrevendo, não era uma cultura ocidental do século XXI. Então, nós temos que interpretar os símbolos dentro da cultura do entendimento do primeiro século, no Oriente Médio. O que é que eles interpretariam? O que é que eles entenderiam por esse símbolo? Ok? Isso é muito importante para nós, entendermos. E uma coisa que, pelo menos a tradução que eu tenho aqui, eu acho que eu tenho a tradução Almeida. Algo que não aparece aqui em português, que aparece em inglês, que eu acho que é um tanto interessante, é no verso 3. Porque no inglês está assim, bem-aventurado, e eu acho que na Bíblia Linguagem de hoje está assim também em português. Bem-aventurado, não sei como é que está na tua tradução. A minha está bem-aventurado. Bem-aventurados, e depois o que é que está? Aqueles que leem e aqueles que ouvem. Então isso aqui é o problema, porque no inglês, é interessante que no inglês está assim, bem-aventurado aquele que lê, singular, e aqueles, plural, que ouvem. Então, a estrutura é interessante, né? Porque ele começa no singular e na linguagem de hoje, o português também está assim. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Então, isso nos dá a entender que a intenção é estudar o livro em grupo, entendeu? Como nós estamos, por exemplo, eu estou lendo, né? E aqueles estão ouvindo, né? Ouvindo. Então, é o plural. Então, dá-nos a entender que essa é a estrutura de estudar o livro de Apocalipse, que é através do estudar em um grupo. Não existe dúvida em termos de quem é que é o autor. João se declara, né, sendo o autor do livro. João, como você tinha mencionado numa dos stories, foi o último discípulo. Ele morreu de causas naturais. Ele foi o último dos discípulos a morrer. Nós acreditamos que
quando ele escreveu o Apocalipse, ele devia ter uns 90, quem sabe, quase 100 anos de idade. Uhum. Que devia ter sido mais ou menos no ano 94, no ano 95. Então, ele, depois de, houve uma mudança, e eu não me lembro agora do nome do imperador que mudou, que saiu e João foi solto de Patmos, que João estava numa ilha, Patmos. Isso, Patmos tá. ficava aqui a 80 quilômetros, mais ou menos, da Turquia. É uma ilha de mais ou menos uns 16 quilômetros, eu acho, de comprimento e 10 quilômetros, mais ou menos, de largura na sua parte mais larga. Ele tinha sido mandado para lá quase como um preso político. Antes de ir para lá, ele morou em Éfeso. A tradição diz que ele morou em Jerusalém, porque você lembram, na crucifixão, Ele é o único que ficou. e Jesus entregou a ele a obra, o trabalho de cuidar da sua mãe. Sim. Entendeu? Interessante, quando você olha, você pensa... A Pedro ele disse, alimenta o meu rebanho. A João ele disse, cuida da minha mãe. Cuida da minha mãe. Uhum. Então, a tradição nos diz que ele permaneceu em Jerusalém até que Maria morresse. E que ele foi fiel ao pedido de Jesus Cristo. Depois ele foi para Éfeso. De Éfeso foi para Patmos, preso. De Patmos ele foi solto e voltou para Éfeso de novo. Interessante que a primeira igreja a quem é mencionada nas cartas às igrejas é a igreja de Éfeso. De Éfeso. João tinha uma paixão pelas igrejas, ele tinha um coração de pastor, assim, de certa forma, como Paulo, sempre preocupado com as igrejas e com o bem-estar das igrejas. E para ele, embora ele não sofresse o martírio como os outros, como André e Pedro e os demais, né? A separação dele na ilha de Patmos, isolado, não foi algo fácil para ele. E é interessante que uma ilha cercada de água, né? Essa água para ele, esse mar, simbolizava um grande obstáculo para ele, que ele 66 vezes no livro do Apocalipse ele menciona as águas em termos de negócio negativo. E quando ele descreve a nova terra, ele diz, primeiro, não haverá mar. Não vai haver mar. Isso é muito legal, pastor, porque muita gente acha que no céu não vai ter mar, ou que na nova terra não vai ter mar por causa desse texto. E na verdade ele está dizendo que não haverá mais separação. Exatamente, exatamente. Porque o mar era uma separação para ele, né? Então não haverá mais mar, não haverá mais separação das pessoas que você ama. Muito, por isso que o contexto em que ele é escrito é muito importante saber. Muito importante. Porque ele imagina, ele de manhã, olhando para aquele mar, sabendo que as igrejas estavam lá, ele não tinha como chegar às igrejas, aquele coração de pastor, preocupação com, muitas dessas igrejas estavam passando por perseguição, algumas perseguição severa, né? E ele queria estar lá apoiando, ajudando, encorajando, mas o mar os separava. Então, quando ele diz que não haverá mar, eu já estou planejando na minha cabeça, no céu, ter a minha mansão no mar. Eu sempre quis uma casa à beira do mar, e lá no céu... Eu também. Esse é o plano, né? Então, é exatamente isso. É a noção de separação, porque aquilo era um tremendo obstáculo para ele. Então, ele não está dizendo que não haverá mais isso. Então, em termos assim de um overview, é mais ou menos isso. Nós vamos ver certos símbolos, por exemplo, o número 7 aparece várias vezes.
existe uma certa repetição no livro do Apocalipse, e isso é comum em termos proféticos. Por exemplo, no livro de Daniel, nós encontramos trechos de Daniel que são repetidos. Por exemplo, em Daniel 7, repete uma parte de Daniel 2, em Daniel 8, se repete uma parte também. E nós temos um termo na teologia para isso, em inglês chama repetition and enlargement. Então, existe uma repetição, mas o foco, às vezes, é o outro, entendeu? Então, por exemplo, você vai ver por exemplo, entre os 7 selos e as 7 trombetas, você vai ver uma repetição. Não só nos temas, mas até no modelo literário. Nós vemos do pattern em inglês, entendeu? Que ele apresenta, por exemplo, primeiro 4 selos, depois o 5º selo, o 6º selo, e antes de apresentar o 7º selo, existe um interlúdio que fala dos 144 mil. Depois vem as 7 trombetas, e ele apresenta da mesma forma. Vem as primeiras 4, a 5ª trombeta, a 6ª trombeta, e aí vem um interlúdio de novo antes de apresentar a 7ª trombeta. Então, nós vimos esse tipo de modelo de literário repetido algumas vezes no livro do Apocalipse, mas todas as vezes ele nos leva ao outro ponto de ênfase, né? Em cada vez. Outro ponto que eu queria destacar, e quem sabe, eu não sei, nem sei que horas são, mas... Pode continuar. 6:30. Seria... é interessante que João estava isolado, né? Em Patmos, estava sozinho, e de certa forma era igual a Daniel, que tinha sido levado preso para a Babilônia. E esses 2 cativeiros, esses 2 períodos de isolamento, da maneira que nós quisemos descrever, cada um Daniel se encontrava e João se encontrava, Daniel se encontrava num ambiente que não era o desejado, povo pagão, o centro do mundo pagão, João numa ilha, isolado, separado do restante do rebanho do povo de Deus. Mas em ambos esses lugares resultou em profecia. Jesus se apresentou a eles e revelou profecia para eles. Isso, para mim, é algo de estímulo, porque cada um de nós passa pelo nosso período de Patmos, de separação, de isolamento, de depressão, onde nós nos sentimos que nós estamos sozinhos, que ninguém que ninguém nos entende, que ninguém está conosco, nós estamos estamos enfrentando essas coisas sozinhos. E é importante lembrar que em ambas essas situações, Jesus Cristo se manifestou. E ele apresentou revelação e quis demonstrar para eles que eles não estavam sozinhos. Entendeu? Eles podiam estar numa situação que não era a melhor, que era uma situação difícil, mas Jesus Cristo, a promessa que ele fez, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, é uma promessa verdadeira. Então, mesmo quando nós passamos pela nossa experiência de Patmos, de isolamento, de separação, de depressão, naqueles momentos que ninguém nos entende, né? Jesus Cristo está conosco. E essas situações resultaram nestas maravilhosas profecias que nós estudamos agora, e eu acredito, vamos estudar por toda a eternidade e nunca vamos entender por completo a profundidade da mensagem que que está aqui. Logo no início aqui, eu imagino, João, ele nos diz que no verso 10 que foi no dia achei-me em espírito no dia do Senhor, né?
Então, Isso. esse dia do Senhor do Apocalipse é o dia do Senhor do Gênesis, é o sábado. Então, é o dia apontado por Deus, como ele nos diz em Ezequiel, que é o dia que é um sinal entre Deus e o seu povo. E nesse sábado ele está lá e ele ouve uma voz que ele já ouviu no passado. Porque é o mesmo Jesus que está falando para ele. E interessante que diz assim, achei-me no Espírito no dia do Senhor, verso 10, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo o que vês, escreves em livro e manda às 7 igrejas. Pois verso 12 diz, voltei para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Então, imagine a alegria de João, depois de tantos anos, ouvir aquela voz. Entendeu? Eu fico arrepiado quando eu penso nisso, né? Eu também. Porque nós Ele sabemos revê Jesus, né? Ele revê Jesus. que eles tinham um relacionamento tão especial, né? Você lembra que Sim. João, no seu evangelho, sempre se refere ao discípulo que Jesus amava. Discípulo amado. Entendeu? Não era assim, ele não dizia assim, não era o sentido dessa declaração não era assim, ó, eu era eu é que Jesus amava a mim, entendeu? Sim, para se destacar dos outros, era a mim que ele amava. Não. Eu acho que o propósito dele se descrever dessa maneira era tipo dizer assim, imagine, Jesus amava a mim, um pecador como, entendeu? Um pobre pecador como eu, Jesus me amava. Então, sem dúvida, eles tinham um relacionamento muito especial. Imagine, depois daqueles anos de separação naquela ilha, ele escuta aquela voz. E interessante que ele usa a expressão semelhante ao Filho do Homem, né? E ele era a expressão favorita de João a se quando referindo a Jesus Cristo, o Filho do homem. Então, é como uma reunião, né, de dois amigos, né, que estão voltando em contato, né? E agora, Jesus está dizendo para ele, João, eu vou te, revelar o que vai acontecer, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de amor, uma mensagem de advertência e uma mensagem do meu ministério, pelo meu pelo meu povo. Então, a descrição de Jesus aqui, nós temos alguns símbolos da descrição dele, os cabelos brancos como neve, simbolizando sabedoria, né? Nós vamos ver mais tarde quando ele descreve por os pés semelhantes ao bronze, né? Polido. Nós vamos ver essa descrição outra vez. A voz, a voz como a voz de muitas águas, entendeu? Mais uma vez aquela referência aos mares, às águas, né? Da boca saindo uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol, né? Então, mais uma vez nós vamos ver essa descrição de um mensageiro semelhante a Jesus Cristo, que ele vai usar as mesmas palavras. Eu não sei se o pessoal tem algumas perguntas. Pastor Bill, explica ali aquele verso 17. Aí logo depois que ele descreve que ele descreve Jesus, quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. E aí você leva a gente lá para Mateus 17, nessa hora. Então, Jesus veio a Patmos para
encorajar João, né? João era o pastor das igrejas na Ásia, ele era o líder daquelas igrejas, e ele, como líder, para ele poder compartilhar palavras de encorajamento para as igrejas, ele tinha que ser encorajado. Também, né? E ele é, como é que seria em inglês? Ele é overwhelmed, não sei como é que é. Overwhelmed. Ele é... Ele fica assim... Ele se perde, ele está em... Nossa, é difícil traduzir mesmo isso. Yeah, ele está demais, assim, entusiasmado. A ver a glória de Jesus Cristo. E como você falou, então, isso nos leva aqui a Mateus capítulo 17. Voltem na Bíblia de vocês, em Mateus 17, para vocês verem o momento que isso acontece. Yes. Com os discípulos. E João estava ali também, né? Yes. Então, aqui nós temos a descrição daquela cena, gloriosa, né, do Monte da Transfiguração, né? Uhum. E começando no verso 1 do 17, só para ter o contexto, né, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e seus irmãos, Tiago e João, e os levou em particular ao alto monte. Foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, né? Nós já vimos essa descrição lá no Apocalipse, né? Suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa assim os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. O verso 6, ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-lhes deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temeis. Não tenhas medo. E vocês veem que é exatamente, né? A mesma o que acontece cena ali com João. A mesma cena. Com João no Apocalipse. Ele, mais uma vez, ele é overwhelmed, né? Outra vez, com a glória de Jesus. E exato. E ele cai e, mais uma vez, ele sente o toque, né? Aquele toque de Jesus com as palavras: não temas, não tenhas medo. Então, quando ele diz assim, eu sou o primeiro e o último, né? Não temas, eu sou o primeiro e o último. Isso tem um significado muito importante também, porque Jesus está dizendo que ele é o Deus do Antigo Testamento. Eu sou o primeiro e o último. O Deus do Antigo Testamento sou eu. Entendeu? Eu sou o primeiro e o último. Então, a última palavra na história da humanidade está comigo. Foi de certa forma o que ele falou para as irmãs de Lázaro, né? Ele disse: eu sou a ressurreição. Entendeu? A morte não tem a palavra final. O câncer não tem a palavra final. O COVID não tem a palavra final. Jesus disse, eu é que tenho a palavra final. De quem vive, de quem morre, de quem vai viver eternamente, de quem não vai. Eu. E quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. Por quê? Porque eu é que sou a vida. Eu é que sou a ressurreição. Então, é praticamente assim, um derivado, né, da mesma expressão: eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o Deus do Antigo Testamento, João, mas eu que tenho a última palavra. Entendeu? Na história. Eu sou o mesmo. Eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e serei o mesmo por toda a eternidade. E se nós pararmos e pensarmos só nisso,
uma das coisas que nós aprendemos quando nos tornamos pais, é que os filhos exigem consistência. Nós temos que ser consistentes nos nossos valores, na nossa educação, né? Não é um dia você pode fazer, no outro dia. Aí os filhos não sabem. E uma das coisas que os experts nessa área, eu não sou, dizem que você vê em jovens com dificuldades na vida é a falta de consistência na educação que eles receberam. Um dia é uma coisa, um dia é outra, um dia não podia, um dia pode, entendeu? E que bom para nós saber que o nosso Deus ele não é que nem os políticos, né? Que os políticos, antes de tomar uma decisão, vamos ver uma sondagem, vamos ver que lado é que está o vento soprando, entendeu? É raro hoje em dia você encontrar um político que toma uma decisão baseada em princípios e valores. Eles não olham, põem o dedo no ar, onde é que está o vento? Ok, eu vou para esse lado, vou para esse. Deus não é assim. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu não mudo. Eu sou aquele que vive. Ele diz em verso 18. E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte comigo. Então, é a mesma coisa que ele disse às irmãs de Lázaro. A morte, eu é que tenho a chave. A chave aí é o símbolo da autoridade, né? Uhum. Okay. Ele é que tem é um símbolo da autoridade, é o símbolo do poder. Eu é que tenho o poder, né? É que nem você tem a chave da sala, você Você tem autoridade ali para abrir. Uhum. Exatamente. Então, ele é controle. Então, aqui vem essa é outra declaração muito importante, onde ele diz, eu estive morto, né? Como é que está? Estive morto, mas eis que estou vivo. Então, quem sabe a segunda pergunta que eu mais recebo como pastor de todas as perguntas. A primeira pergunta é por quê? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Essa é a pergunta. Essa é a primeira. Mais comum que eu recebo. Segunda é o que acontece conosco quando nós morremos? O que tem depois? Quando eu tomo meu último suspiro, o que acontece depois? Então, nós não vamos entrar nisso agora, mas aqui vem uma declaração muito importante. Por quê? A melhor autoridade para nós buscarmos sobre aquilo que acontece depois da morte é ir a alguém que já passou por lá. Né? Então, eu vejo que você coloca coisas do Canadá. Well, como é que você sabe? Você mora no Canadá. Então, se alguém quer vir para o Canadá, não faz sentido perguntar a alguém que já esteve no Canadá, que já está, entendeu? Então, se eu quero saber o que acontece depois da morte, então por que não perguntar a alguém que morreu e agora vive? Que já passou pela experiência da morte, e ele vai nos dizer bem claramente o que aconteceu. Você não precisa buscar outra autoridade, que não existe nenhuma outra autoridade. Não existe ninguém, além de Jesus, que já esteve morto e agora vive e pode nos explicar o que é a experiência. Então, aqui já fica, é uma declaração. Então, essas declarações, primeiro o último, que estava vivo e não estava morto, mas agora estou vivo. Entendeu? Eu tenho as chaves da morte. Essas são todas declarações estabelecendo a autoridade de Jesus Cristo, né, sobre a vida. Ele é, no capítulo 5, aí vamos ver a cena onde o céu reconhece a autoridade de Jesus Cristo. Quando ele assume o trono do universo, entendeu? Então, é uma cena assim impressionante que aqui no Canadá, como você sabe, nós temos uma rainha, né? E eu estou assistindo The Crown no Netflix. E, quando teve a coroação da rainha, como é que é isso, e o protocolo, por exemplo, agora na quarta, de ontem a uma semana, vai haver a inauguração do novo presidente na América.
Então, são eventos assim, importantes, onde a rainha, o presidente, assume o poder. No capítulo 5 do Apocalipse, nós temos a coroação de Jesus como o rei do universo. Assim, o reconhecimento assim, oficial do céu que ele é que é o rei. Que ele é que é o rei do universo. Então, isso como é que se diz? Completa, né, aquilo que ele está dizendo aqui. Eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o último. Eu estava morto e estou vivo. Eu é que sou a autoridade. E no capítulo 5 você vê, é uma coisa eu dizer isso, mas outra coisa agora o céu, o universo inteiro reconhecer a Jesus Cristo como rei. Então, essa é basicamente a introdução ao livro. A primeira parte do livro são essas cartas às igrejas. Não eram as únicas igrejas, mas eram 7 igrejas importantes pela sua geografia e eram, em certa forma, igrejas representantes da condição espiritual dos filhos de Deus, né? Então, é uma mensagem que fala dos pontos positivos de cada uma e as áreas onde eles têm que haver um crescimento, um desenvolvimento. A gente vai passar por elas, né? Mas a mensagem... nos próximos estudos. Nós podemos... vamos passar pela mensagem às 7 igrejas. Mas, como um takeaway para as pessoas, o apelo deste livro, nós temos que lutar contra o desejo de, como eu disse no começo, de encarar este livro como uma bola de cristal que vai nos dar esses insights do que é que vai acontecer no final, para eu, entendeu? Poder dizer aos meus amigos, vai acontecer isso. Isso não é o propósito. O propósito é um apelo, aqui vem o apelo, um apelo a nós, ao estudarmos o Apocalipse, virmos a conhecer a Jesus Cristo. Entendeu? Que esse é que é. E porque ele está disposto a nos encontrar aonde nós estamos. Ele foi ter com João na ilha de Patmos. Ele é que deu as mensagens para essas 7 igrejas, sabendo exatamente aonde é que cada uma delas estava, a condição de cada um, o que é que eles precisavam, entendeu? E da mesma forma, ele conhece o meu coração, ele conhece o teu coração, ele conhece o coração de todos aqui. E a única esperança para nós é Jesus Cristo. E ele está disposto a satisfazer a todas as nossas necessidades. Quando nós enfrentamos desafios, eu sei que esse ano de 2020 foi muito difícil para muitas pessoas, em termos da pandemia, de doença, de problemas financeiros, falta de emprego, falta de dinheiro. Então, quando nós estamos passando por essas dificuldades, por esses problemas, vamos lembrar a cena em que João ficou overwhelmed e sentiu aquele toque no ombro de Jesus dizendo, não temas. Entendeu? Não temas, não é para ter temor. Jesus está conosco, ele prometeu nos acompanhar até o fim dos tempos. E Jesus jamais vai nos abandonar. Ele é o primeiro e o último. Primeiro e o último. E estará conosco até a consumação dos séculos. Então, quero convidá-los às quintas-feiras, nos acompanharem nesses estudos. Se existem umas áreas, eu não quero fazer, por exemplo, quando nós estudamos o Apocalipse, o pessoal quer logo, vamos pular para a besta. O que é a besta, entendeu? O pessoal quer saber da besta. Entendeu?
Mas nós temos que encarar isso mais ou menos como a construção de uma casa, né? Nós temos que, Exato. colocar Tijolinho por tijolinho. ter um bom alicerce, uma boa base, para depois entendermos os símbolos, né? Para depois podermos melhor entender e não ficar na área de especulação, né? Exato. Indo para frente. Mas se existem algumas áreas, então, vamos estudar as mensagens à igrejas, que eu acho que é importante. Vamos passar pelos, essa cena de a coroação de Jesus é interessante. Os selos, as trombetas, os 144 mil, 44 né, mil. que é uma área que as pessoas têm perguntas, o que é que significa isso? É um número literal, é um número simbólico? O que é que isso representa? Vamos falar sobre a missão do povo de Deus nesses últimos tempos, qual vai ser a condição do povo de Deus e a missão do povo. Então, o que Deus espera de nós durante esses últimos tempos. Vamos chegar à besta, entendeu? Não só tem uma besta, tem duas bestas. Tem duas. As 3 mensagens angélicas, As 3 mensagens angélicas, que é a mensagem que é para ser proclamada no mundo logo antes da vinda de Jesus. A batalha de Armagedon, o que é isso? Muitas pessoas perguntam se é uma batalha literal, num vale lá. Vamos falar sobre a Nova Jerusalém, que Deus nos entra. Apocalipse entra em detalhes interessantes sobre a Nova Jerusalém. É algo que Deus, quer que nós tenhamos assim uma certa certeza de como é que é. Então, ele entra em bastante detalhes de como é que vai ser isso. Então são mensagens muito inspiradoras, e se nós seguirmos a fórmula que a Bíblia dá, que é entender a Bíblia dentro do contexto da Bíblia, entendeu? Entender os símbolos dentro do contexto aqui, o pessoal vai perceber que não é assim tão complicado para entender. A Bíblia é sua própria intérprete, né? Exatamente. Nós vimos em inglês, the Bible is its own best expositor. Entendeu? Então, a Bíblia se interpreta por si mesmo. E, alguns anos atrás, eu estava na Califórnia, fazendo uma série de palestras, e veio uma pessoa assistir. E nós estávamos num teatro, alugando um teatro. E ele veio lá para alugar o teatro, para um concerto que ele ia dar. E ele perguntou ao pessoal do teatro como é que é a acústica lá dentro do teatro. E o pessoal disse, olha, está tendo um evento lá dentro, entra lá e, embora não é música, é palestra, mas dá para sentir a acústica do ambiente. Então, esse rapaz, chama-se Nelson, entrou e eu estava dando a palestra e ele entrou para escutar a acústica, sentir a acústica e ficou, acabou. Na saída, eu estava na porta, ele chegou para mim, eu estava com uma bandana, um lenço na cabeça, ele tinha uma banda de música, de rock and roll, e chegou para mim e falou, olha, eu vim aqui para o lugar, vou ter um concerto aqui na cidade, chama-se Lancaster, Califórnia, ao norte de Los Angeles, no meio do deserto, lá, Mojave Desert, e eu vim ver a acústica, estava falando sobre Apocalipse, e eu gostei e acabei ficando. Falei, legal, cara, amanhã eu tocar de novo, volta de novo. E ele voltou todas as noites. E cada noite eu perguntava para ele, então, everything, ele disse em inglês, everything is falling into place. Tudo está se encaixando. Eu estou entendendo, agora que eu estou entendendo as coisas. Então, esse aqui é o segredo. Deus é um Deus de lógica. As coisas têm que fazer sentido. Se não faz sentido, não é de Deus. Entendeu? Porque Deus é um Deus de lógica. Então, todas as mensagens da Bíblia, as pessoas podem dizer para mim, eu não aceito a Bíblia, eu não acredito. Mas quando nós estudamos a Bíblia, o livro do Apocalipse, ou qualquer lugar da Bíblia, e vemos as respostas que a Bíblia tem para as perguntas mais difíceis da vida, como o que é que acontece comigo depois de morrer, por que que coisas ruins acontecem com pessoas boas, qual é o propósito da minha vida, por que é que eu estou aqui? As respostas que a Bíblia dá são lógicas, fazem sentido. As pessoas podem dizer, eu não acredito na Bíblia, mas ninguém vai dizer, essa resposta não é lógica, não faz sentido.
Eu não acredito, ele pode dizer, mas faz sentido. Porque Deus é um Deus de lógica, e isso nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse. Se nós tivermos que fazer, dar cambalhotas e um exercício mental assim, exagerado para entender o Apocalipse, não é de Deus. As explicações de Deus são bem claras e bem simples. Muito legal, pastor. Talvez a gente tenha que fazer umas lives com esses temas aí que você falou. Eu acho que ia ser bem legal também. Porque que pessoas boas sofrem. São temas para a gente fazer lives também. Porque realmente a pergunta que a maioria das pessoas fazem, né? Pastor, nós recebemos algumas perguntas aqui. A minha internet está... Ok, pode... Tá falhando? Tá me ouvindo? Mais ou menos. Minha internet não tá boa aqui hoje. O Aldo perguntou se no céu existe mar ou João está se referindo à nova terra renovada aqui depois do milênio. Sorry, não entendi a pergunta. Deu para ouvir? Pode tentar de novo? Não? O Aldo perguntou se no céu... Não? Tá falhando mesmo aí a sua internet. Tá me ouvindo? Deixa. Não? Não estou ouvindo. Ai, que pena. Não tá me ouvindo? Será que é a minha internet aqui que tá com esse problema? É a sua. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo modificar aqui alguma coisa. Não ouve ainda? Eu te ouço bem e te vejo bem. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá cortando. Ok, experimenta de novo, mais uma vez, a pergunta. No céu. Ok, alguém está... Existe... E se eu sair e entrar de novo? Isso. Alguém está sugerindo que eu saia e entre de novo. Então, se eu apertar aqui para sair... Ok, então... Vamos fazer aqui. Leave, ok. Eu volto em 2 minutos. Ok. Vamos esperar, gente. Vamos ver se ele consegue voltar agora. Ele que não está me ouvindo para eu poder fazer as perguntas que apareceram. Vamos ver se quando ele voltar melhora. Gente, tenham paciência. Tem algumas perguntinhas aqui. Vamos ver. Oi para todo mundo. Vamos ver se ele entra. Se vocês tiverem perguntas, pode escrever pergunta para ele. Pode sim. Aqui, ó. Já estou aceitando ele de novo. Vamos ver. Conseguiu? Tá me ouvindo? Um pouquinho melhor, quem sabe, mas não tá assim. Não? Bom. Mas vamos assim, de qualquer jeito. 3 perguntas que chegaram aqui. Ok. Se eu escrever a pergunta, ou eu posso falar? Tenta no falar céu. agora. No céu existe mar ou João ele está se referindo à nova terra renovada depois do milênio? Então, quando João descreve em Apocalipse 21, é a nova terra, Nova Jerusalém, né? Então, mas quando ele diz que não haverá mar na Nova Jerusalém, então é a nova terra, a terra renovada. Quando ele diz que não haverá mar, eu não acredito que isso é literalmente não haverá mar. Como nós falamos, para mim, é o símbolo de não haverá mais aquela separação entre as pessoas. Eu acredito que haverá o mar, haverá água para quem, Sim. Mas a descrição que ele nos dá em Apocalipse 21, né, é a Nova Jerusalém, né? Então ele viu um novo céu e nova terra, né?
a cidade santa. É isso que ele está descrevendo, que existirá nesta terra. Ok, tem uma outra pergunta bem legal aqui. Por que o dia do Senhor, lá no verso 10, é o sábado? Como saber isso interpretando à luz da Bíblia? Então, como Jesus disse, eu sou o primeiro e o último, e Deus não muda, lá no Gênesis, nós temos, logo no final da criação, no capítulo 2, a introdução de o sábado como o dia abençoado, o dia santificado, um dia que Deus, dos 7 dias, um dia que Deus colocou de lado para um propósito especial, que é de adoração, mais tarde, através do sacerdote Ezequiel, ele nos diz que a guarda desse dia é um símbolo entre Deus e o seu povo de reconhecimento que ele é que é o Criador. Então, por que é que nós guardamos o sábado? Porque Deus, o Criador, pediu que nós o fizéssemos. Foi estabelecido no Jardim do Éden, foi reforçado nos 10 mandamentos, no 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado. Ezequiel diz que é um sinal entre Deus e o seu povo, um sinal de lealdade, entendeu? Que eu faço aquilo que Deus pediu que eu fizesse. Por quê? Porque ele é que é o Criador e eu sou a criatura. Da mesma forma que aqui no Canadá, nós temos uma rainha, eu sou canadense, cidadão canadense, entendeu? Eu tenho por obrigação a obedecer aquilo que a rainha, porque ela que é a rainha do país, né? Então, é o reconhecimento de Deus como Criador. Então, esse dia, esse é uma dos cordões que nós vimos pela Bíblia inteira, é essa ideia do dia de sábado sendo honrado na criação, no Êxodo, nos 10 mandamentos, por Ezequiel, pelos discípulos, nos dias de Jesus, por Jesus, pelos discípulos, por Paulo, depois da ressurreição e ascensão de Jesus. E agora, João, mais uma vez, referencia esse dia como o dia do Senhor. Então, qual é que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia que o Senhor designou como o dia dele, que é o sábado, que foi estabelecido lá. Então, por isso que eu acredito que esse é um dos cordões constantes, que aparece desde o Gênesis, até o Apocalipse, entendeu? Então, você vê, por Poderíamos exemplo, no colocar Gênesis, aí nesse cordão, aí que quando Jesus fala que ele é Senhor do sábado? Yes, exatamente. Exatamente. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Então, qual é que é o dia do Senhor? É o sábado. Então, por exemplo, você vê no Gênesis, só para você ver esse paralelo, tá? no Gênesis, a história humana começa num jardim, num paraíso, né? A história humana em Apocalipse acaba num paraíso, entendeu? Na Nova Jerusalém. No Éden, no jardim do paraíso, tinha uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e mal, né? No paraíso final tem uma árvore, a árvore da vida, né? Que os frutos serão de alimento e de cura para nós. Então, esses paralelos entre Gênesis e Apocalipse é algo que nós vimos na Bíblia. Então, tanto no cenário do paraíso, da árvore, do dia do Senhor, do dia do Senhor, continua, é o mesmo que foi estabelecido lá no Gênesis. A Bíblia é uma só, né? Essa questão de descartar o Velho Testamento não tem o menor sentido, né? A Bíblia, ela é um todo, né? Tem uma outra pergunta aqui. Por que o Apocalipse foi escrito por símbolos? Alguma razão específica? Existem algumas teorias, né? Que uma delas sendo que como João era um preso, as cartas que ele escrevia era tudo lido pelas autoridades romanas.
antes que pudesse sair, que seria, seria lógico. Isso acontece, por exemplo, eu creio hoje em vários penitenciários, se não, a correspondência que entra ou sai é tudo a revista, vista para ver se o que é que conta. Então existe uma ideia que, quem sabe, essa era uma das razões que, através por a carta ser escrita em símbolos, se a carta fosse escrita assim mais direto, quem sabe as autoridades romanas não teriam deixado que a correspondência saísse. Mas como era símbolos, eles não tinham a interpretação dos símbolos, entendeu? Para eles era loucura de um, de um preso aí, de um velho, que não faz sentido. Então eles não se sentiam assim ameaçados por isso. Então pode ser essa uma das explicações por que é que foi. Outra é que, como os símbolos tinham sido utilizados por exemplo, no livro de Daniel, seria a maneira de conectar o livro de Apocalipse com o livro de Daniel. Então, de certa forma, forçar-nos a ter que ir ao Antigo Testamento para interpretar os símbolos. Entendeu? E a gente tem que ir mesmo, né? Várias vezes a gente tem que ir para Daniel. Então, se não fosse essa linguagem desses símbolos, nós não teríamos sido levados necessariamente ao livro de Daniel, por exemplo, para buscar o melhor entendimento dos símbolos. Então, essas são algumas das razões que nós especulamos que seriam por que foi escrito em símbolos. Não foi para nos confundir. Isso, certeza absoluta. Não foi, entendeu? Não foi para... não é, Deus não colocou os símbolos lá e fica se divertindo vendo as pessoas se esforçando para entender. Não. Deus colocou a definição desses símbolos em outras partes da Bíblia e cabe a nós buscar isso e tirar a interpretação verdadeira. E quando você começa a fazer isso, você começa a ver que é bem simples. Você tem aqueles, nós dizemos em inglês, aqueles aha moments. Você diz, interessante, uau, faz sentido, Então é legal quando nós descobrimos exatamente isso. Pastor, muito obrigada, então. Hoje foi o nosso primeiro estudo, então nós não precisamos ter medo de estudar Apocalipse. Apocalipse revela a pessoa de Jesus. Vamos construir aí a nossa casinha, tijolinho por tijolinho. Vamos chegar nos assuntos, vamos abordar os assuntos que todo mundo quer saber, quer estudar de Apocalipse. E na semana que vem, então, quinta-feira, 6 da tarde do Canadá, 8 da noite do Brasil, temos o nosso segundo estudo. E nos vemos lá, pastor. Muito obrigada pelo estudo de hoje. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigado. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima semana. Gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram aí. Se quiser tirar um print para marcar nos stories, convidar os amigos para assistirem, vai ficar salva. E se tiverem perguntas durante a semana, vocês podem me mandar, que eu anoto para os próximos estudos. Tá bom? Pastor, muito obrigada. Boa noite para você. Obrigado, Simone. Que Deus te abençoe muito, viu? Obrigado. Até. Obrigado. Tchau. Amém. Tchau.